Cordiais saudações, meu nome é Valdinei Batista. Meu objetivo com esse vídeo é fazer uma breve apresentação do sistema SWOT, Gestão Empresarial, versão 2.0.15. Inicialmente, vamos acessar o menu Gerencial, Cadastro, Cadastro de usuários. Nesta opção, é possível definir quais são os usuários e qual que é o acesso e as permissões de cada um. Se eu clicar no botão Novo, o sistema vai inserir um novo usuário. Eu posso acessar a aba Compromissos e definir o que esse usuário pode fazer. Por exemplo, ele faz o cadastro de fornecedores, eu posso colocar que ele faz apenas a consulta para ver o nome, endereço e os dados do fornecedor. Ou posso colocar como manutenção, posso fazer inclusão, alteração. Compromissos, que é o contas a pagar, eu coloquei que também faz manutenção. Contas a receber, da mesma forma. Movimentação financeira, se ele faz fechamento de caixa, faz abertura de caixa, visualiza todos os caixas dos demais usuários, fatura pedidos de venda, faz entrada, fatura as entradas e faz vistoria de caixa. Então, lembrando que esta é a política que a empresa tem que ter com cada um dos usuários. O importante é que tem usuário que só faz cadastro de fornecedores, tem usuário que tem acesso à movimentação de caixa, movimentação de banco. Então, nesse menu é possível configurar tudo isso. Configuro ainda se ele tem acesso ao menu gerencial, por exemplo, cadastrar novos usuários, se ele pode cadastrar novos serviços, fazer manutenção de plano de contas e ter o acesso a todos os relatórios gerenciais também. Por exemplo, o que tem de contas a pagar, as despesas, onde que foram pagas, recebeu, para onde que foram as despesas, água, luz, telefone, enfim. Então é definido tudo nesse menu. Então, uma atenção especial na definição de senha. Cada usuário deve ter obrigatoriamente a sua senha, até porque o sistema registra a data que entrou, a hora e todas as ações que aquele usuário fez dentro do sistema. Vou clicar em sair. Vou retornar novamente ao menu gerencial, cadastro. Uma atenção especial também para o centro de custo, que poderia ser as obras ou os setores. Eu posso controlar várias obras, obra 1, obra 2, obra 3. Aí tem também o setor administrativo e outros setores a qual o gestor precisa ver isso separado em termos de relatório. Por exemplo, eu posso ter despesas da fazenda, despesas de uma obra, despesas particulares e assim sucessivamente. O que a gente não recomenda, aliás, é misturar despesas de um CNPJ, ou seja, de uma personalidade jurídica com outra. Clicar em sair. Novamente no menu gerencial, vamos trabalhar com bancos e caixas. Bancos e caixas são as movimentações que a empresa vai fazer. Por exemplo, eu tenho um caixa que é de movimentação diária. Esse caixa nunca vai ser fechado, que é o caixa que de repente eu preciso fazer algum pagamento em dinheiro, eu vou lá, saco no banco e transfiro para esse caixa. No caso, ele já está aberto, eu vou deixar, vou clicar em novo, data da abertura 1/6/2011. Lembrando que a partir do momento que eu coloquei data 1/6, o sistema não vai permitir que se faça lançamento antes da abertura do caixa. Hora de abertura, a descrição. Suponhamos que nesse exemplo a nossa empresa tem conta no Banco do Brasil. Aqui muito importante, qual que é o operador? Quem que vai fazer a manutenção nesse caixa? No caso, o meu usuário é o supervisor. Se eu coloco que é o usuário João, esse caixa só vai aparecer disponível para o João. Inclusive, o João consegue tirar relatórios da movimentação desse caixa, consegue fazer manutenção. Os demais usuários não têm acesso. Isso acontece muito. Por exemplo, a empresa ela tem alguém que trabalha só no contas a pagar. Então, não tem por que ele ver qual que é a movimentação do Banco do Brasil, dos empréstimos que a empresa fez, enfim. A situação está aberta. Tipo de caixa, eu vou colocar aqui a conta banco movimento. A conta do plano de contas é uma conta sempre de receita.
coloquei venda de serviços. O ideal é que para esse caixa nós tenhamos uma conta chamada movimentação de receita, porque muitas vezes você faz a transferência de um caixa para o outro. Então, quando você vê nos seus relatórios consolidados uma conta que teve vários valores, você sabe que, fala, poxa, mas eu não faturei 100 mil e nessa conta movimentou 100 mil. Então, você sabe que muitas das vezes você jogou de um banco, jogou para o outro, ou então transferiu para o caixa, do caixa voltou para o banco, e assim sucessivamente. Agência, conta, limite de crédito, vamos supor, coloco aqui 20 mil, vou colocar salvar. Bom, então eu já falei qual que é o usuário que vai fazer a movimentação nesse caixa. Antes de prosseguir, nós vamos ver um detalhe importante também, que é o plano de contas, que é o coração da empresa, onde nós vamos depois agrupar as receitas e despesas também. O sistema sugestivamente já tem um grupo de receitas, grupo 01. Dentro do grupo de receita eu tenho receitas operacionais, venda de produtos, venda de serviços. Eu poderia colocar aqui mais uma outra conta. Por exemplo, eu estou dentro do grupo 01, grupo 01, 001, receitas operacionais, venda de produtos, venda de serviço. Suponhamos aqui, só para exemplo, eu vou colocar aqui o que não é receita operacional dentro da minha gestão. Grupo 01.002, que eu entendo que está dentro do grupo 01 ainda, eu estou criando o grupo, o subitem 002. Então eu vou criar aqui receitas não operacionais. É uma conta do tipo também detalhe. Vou salvar. Então veja só, eu tenho uma conta sintética, que é como se resumisse todas as subcontas. Aí eu tenho as contas analíticas, conta analítica, que é o grande grupo. Dentro da analítica eu tenho sintético. Para dentro de sintético eu ter as contas detalhes, que o sistema permite somente lançamento nessas contas detalhes. Então, dentro dessa ótica, eu vou editar, porque ficou errado aqui. As receitas não operacionais, ela é uma conta do tipo sintética. Para depois, eu vou clicar aqui em novo, vou colocar 01.002.001, que vai estar também dentro de receitas não operacionais. Suponhamos que eu coloque aqui venda de maquinário, que é uma conta do tipo detalhe. Salvar. Então veja só, eu ainda estou dentro do grupo 01, que são receitas. Aí eu tenho um agrupamento 01.001, receitas operacionais, 01.002, receitas não operacionais. Eu vou criar uma conta aqui, transitória, dentro desse grupo também de receitas operacionais, 01, ponto, está dentro do agrupamento 001.003, porque eu já tenho a 02, e aí eu vou colocar movimentação caixa e banco. É quando eu vou fazer as transferências. Opa, apertei alguma coisa, ele foi lá para baixo. Movimentação, caixa e banco, eu vou editar, porque a informação ficou incorreta. Eu tenho que falar que ela é de um tipo de conta detalhe, salvar. Então, dentro do grupo 01. O grupo 02, eu falei que são as despesas. 02.001, despesas operacionais. Eu coloquei salários, energia elétrica, telefone. Então, todos os tipos de despesas que são previstas dentro da minha gestão. Isso não impede que eu possa fazer outras inclusões no decorrer. Então, como que a gente entende? Lembrando que isso é sugestivo, o gestor depois pode mudar, mas seguindo essas ramificações. Eu tenho sempre uma conta analítica. Dentro da analítica, ela tem uma quebra, que é a conta sintética. E dentro da conta sintética, na sequência,
são as contas detalhes que vão receber lançamento. Conforme eu vou fazendo os pagamentos, chegando no final do período ou um período determinado, o sistema me demonstra relatórios tanto das receitas quanto das despesas. O que você gastou o que você teve de receita, o que você gastou de água, luz, telefone, folha de pagamento, enfim, e faz o fechamento para ver se você teve lucro ou prejuízo naquele período. Então, na sequência eu tenho o grupo 2, que são as despesas, e depois criamos também o grupo 02, que também é despesa, 002, como se fosse uma quebra. Separamos os impostos, sintética, e dentro do sintético temos os detalhes. Então eu sei que eu tenho um grupo de despesas operacionais, fazem parte da operação, e fiz a quebra ainda por impostos, todos os impostos que a empresa paga. Posso incluir, posso excluir, adequando a realidade da empresa. Ainda colocamos 02.003, outras despesas, manutenção de veículos, marketing e propaganda, despachante e assim sucessivamente. Suponhamos que eu entenda que eu tenho que criar uma conta chamada Prolabore, que é a retirada dos sócios. Poderia criar inclusive nesse grupo aqui, ou se eu entender que faz parte das despesas operacionais, inclusive ela já está criada aqui, 02.16, que faz parte da minha operação, do tipo de despesa que comporta a minha operação. Então, já está criada, não vai precisar. Mas se eu precisasse criar outra, eu vejo qual que é a sequência nesse grupo, 02.001.18. Eu iria clicar em novo e iria colocar a 19. Então, voltando, nós fizemos o cadastramento, inclusive, dos bancos e caixas, só que a conta de movimentação desse banco ficou errada. Então eu vou clicar ali no Banco do Brasil, vou editar e vou alterar essa conta para a conta que eu criei aqui, movimentação de caixa e banco. Salvar, vou novamente editar o que já estava aberto e vou falar também que é movimentação de caixa ou banco. Então, nós vimos na parte gerencial cadastro de usuários, vimos cadastro de plano de contas, centro de custo e caixas e bancos. Vamos iniciar por contas a pagar, cadastro de fornecedores. Vou clicar em novo. Tipo de pessoa, eu vou colocar aqui jurídica. Ele já abre um campo para que eu coloque o CNPJ. O importante é ter o CNPJ, mas quando eu não sei, eu posso colocar um CNPJ 999. Razão social, Sainfo Informática Limitada, situação ativo. Aí coloco todos os dados cadastrais, endereço, bairro, cidade, quais são os contatos, e vou clicar em salvar. Olha só, o sistema ele já vai começar a fazer as amarrações. Ele pergunta assim, fala, poxa, toda vez que você comprar com esse fornecedor, que tipo de despesa que ele é? Porque se você já deixa definido, quando você faz uma compra, ele já sugere aquela conta. Então agora nós vamos entrar aqui, que ele está sugerindo, qual que é o tipo de conta que vai estar associado a ele lá do meu plano de contas. Então eu sei que não é receita, ele é despesas operacionais, não é salários, não é aluguel, energia, telefone, material de higiene e limpeza, despesas postais telegráficas, manutenção de equipamentos de informática. Ou posso colocar ainda serviço prestado por terceiros. Vou colocar essa aqui só a título de exemplo. Lembrando que eu poderia ir lá no meu plano de contas e criar uma conta chamada manutenção de software ou serviço de software. Salvar. E assim sucessivamente, eu vou clicando em novo, colocando todos os meus fornecedores, que são os fornecedores que dia a dia eu estou comprando com eles. Eu poderia também cadastrar esse fornecedor no momento que eu estou lançando a despesa. Então, como a empresa já tem um grupo de fornecedores atuais, então é melhor a gente já cadastrar todos eles antes, que fica mais fácil quando eu estiver registrando o compromisso.
Por exemplo, agora eu vou em contas a pagar, lançamentos. Vou fazer os meus lançamentos que vão vencer. Inclusive no nosso exemplo, nós já temos alguns que já estão vencidos. Depois nós vamos dar baixa, inclusive, nele. Então eu vou clicar em novo, me pergunta qual que é o fornecedor, eu vou clicar, sair info informática, trouxe. Tipo de documento, suponhamos que essa info me mandou um boleto, o número do boleto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parcela 1, a emissão 1 do 6, o vencimento 21 do 6, valor do documento 330, o título, carteira ou banco, eu sei que ele está em banco. A conta, ele já sugeriu a conta quando eu cadastrei o fornecedor lá no plano de contas. Quando eu cadastrei o fornecedor, eu já liguei aquele fornecedor a um tipo de despesa. Então aqui ele já está me sugerindo. Eu poderia ainda nesse momento fazer o rateio dessa despesa. Suponhamos que eu tenho 2 centros de custos diferentes. O administrativo e tenho o setor corpo discente, ou então eu tenho a fazenda, como eu dei exemplo anteriormente. Se fosse uma escola, eu tenho lá o administrativo, tenho o pedagógico, tenho o departamento financeiro. Eu poderia fazer o rateio por grupo de despesas. Não vai ser o nosso caso, por exemplo. Aqui eu poderia colocar alguma observação, salvar. Então, eu já tenho aqui, ó, já está provisionado a despesa. E assim sucessivamente, colocar todas as despesas que são previstas. Então, veja só, o que está em vermelho é o que está vencido. Então, eu já tenho aqui 2 parcelas de Escaltol, veículo Saveiro. Então, isso é um financiamento. Eu já tinha provisionado antes. Então, eu posso clicar aqui em baixa. O sistema vai me perguntar, bom, de onde você tirou o recurso? De onde você tirou o dinheiro? Vou colocar Banco do Brasil. Eu tinha dinheiro lá. O tipo de documento. Eu fiz um cheque à vista. O número do cheque, 1, 2, 3, 4, 5, 9, por exemplo. A conta plano, ele já trouxe, porque quando eu coloquei essa despesa, eu cadastrei esse fornecedor, eu já falei qual que era a conta, mas suponhamos que esteja errado, eu queira ver que conta que está associada. 23001. Cliquei, 23001, manutenção de veículos. Vou confirmar que é essa conta mesmo, Banco do Brasil, e ele já me gera o histórico que vai aparecer lá na minha movimentação de caixa. Nós vamos ver posteriormente. Eu posso modificar isso aqui, ó, parcela 21,36, de Escaltol Limitada. Ou poderia mudar totalmente o histórico. Isso eu mudo antes de confirmar a baixa. Cliquei em salvar, então a parcela já ficou verde, porque já está pago. Aqui eu posso fazer sempre consulta desse fornecedor, tudo que eu já paguei, consulta cliente-fornecedor, e posso fazer manutenção ainda de outros pagamentos. Eu vou clicar em sair, vou entrar aqui em financeiro, movimentação, eu quero ver como que está a movimentação do Banco do Brasil. Então eu tenho aqui, ó, 20/6, de Escaltol, nós fizemos aquele pagamento. Então eu não tinha nada no banco, agora eu tenho menos ainda 333,40, ou seja, eu estou usando o limite. Eu vou voltar lá em compromisso, lançamentos, e vou fazer o pagamento desse boleto da SAE Info Informática também. Vou clicar em baixa, Banco do Brasil, data 20/6, também fiz um cheque à vista. O cheque número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pagamento do boleto, parcela 1 da Sainf Informática. Salvar. E aqui eu já tenho inclusive os meus relatórios do que vai vencer. Os que estão verdes já foram baixados. Agora eu quero saber o seguinte, um relatório de compromissos, o que vai vencer de hoje, 20/6, até 20/7. Eu quero começar a montar o meu fluxo de caixa. Eu quero tudo que está em aberto, ou tudo que está pago, ou todos. Eu quero tudo que está em aberto.
O sistema exibe o relatório, então 20/6 eu ainda tenho aberto 333,40 e 20/7 novamente eu tenho esse fornecedor que é Descaltol. Então dá um total de 666. Aqui eu já começo a fazer a minha programação do que eu tenho a pagar futuramente. Eu vou retornar na minha movimentação de caixa ou banco, clicar em pesquisar. Por exemplo, Banco do Brasil. Eu paguei essa info informática, agora eu tenho 666,40 negativo. Suponhamos que eu recebi de um fornecedor, ele fez um depósito em conta. Vamos arrumar esse saldo aqui. Aqui mesmo, nessa movimentação de caixa e banco, posso clicar em novo, em 20/6. Recebimento, depósito, cliente, sugestivamente, aí eu recebi R$10.000, tipo de movimentação, recebimento, tipo de documento, um boleto, ou eu poderia criar tipo de pagamento, lá naquele menu gerencial, depósito em conta. O sistema abre essas possibilidades. Qual que é a conta plano que eu vou movimentar? São as vendas de produtos. Eu vendi um produto e o cliente já me depositou direto na conta, ou pagou um boleto. Vou clicar em salvar, então eu já tenho ali o meu saldo, 9.336,60, ele positivo. Aqui nessa tela, eu posso inclusive fazer pagamentos. Vamos supor que eu acabei de abastecer o carro e paguei à vista. Então eu entro, vou clicar em novo, para eu não ter que ir lá no compromisso, gerar e depois dar a baixa. Eu posso vir aqui, colocar nota fiscal 123, posto Locatelli. Valor R$189. Tipo da movimentação foi um pagamento. Tipo do documento foi uma nota fiscal. Nota fiscal eu confirmo 123. Data da emissão. O tipo de despesa, que é a conta plano. Salários, aluguel, isso tudo nós definimos previamente. Telefone, material de escritório, despesas postais. Deixa eu ver se tem alguma conta aqui que se chama combustíveis e lubrificantes. Não tenho essa conta. Então o que eu vou fazer? Para eu não perder esse lançamento, eu vou lançar como uma conta qualquer. Lancei errado, propositalmente. Então eu vou lá no meu plano de contas, gerenciar o cadastro, plano de contas. Então ela é uma despesa operacional, ela faz parte da movimentação da minha empresa. Material de higiene e limpeza, informática, assessoria contábil. Tá. Então aqui eu vou criar a conta 02.001.019. Vou falar que essa conta é, só um pouquinho, vou colocar assim, fica mais fácil, combustíveis e lubrificantes. Ela é uma conta do tipo detalhe. Vou salvar. Vou clicar em sair. Volto lá na minha movimentação financeira. Vou pesquisar. Lembrando que vai aparecer somente os caixas que estão habilitados, estão abertos para esse usuário. No caso, eu estou como supervisor. Aí eu acesso o meu lançamento e venho aqui em editar. Então aqui a minha conta estava errada. Agora vai aparecer uma conta nova que eu acabei de criar, que é a 19, que é combustíveis e lubrificantes. Qual que é o entendimento nesse caso? Para eu não ter que ficar cadastrando um fornecedor, que são fornecedores aleatórios, que eu compro uma vez, de repente vou comprar
daqui um mês, dois, enfim. Isso acontece muito com despesas diversas, despesas de padaria, despesas de combustíveis, enfim. Então, quando eu for tirar o meu relatório agrupado por plano de contas, vai aparecer combustíveis e lubrificantes. Vamos supor que eu gastei R$ 1.000. Aí ele vem discriminando. R$ 1.000, tantos no posto Locatelli, tantos no posto A, posto B e assim sucessivamente. Então é uma forma de você não ter muitos fornecedores que não faz parte do seu hall de fornecedores diários. Aqui eu posso imprimir, inclusive, a movimentação desse caixa, que, no caso, como é Banco do Brasil, eu deveria lançar todas as taxas. O banco cobra lá taxa de talão de cheque, taxa de abertura de cadastro, empréstimos. Então eu lanço que, se eu tirar um extrato do banco, ele tem que bater com com essa movimentação financeira do sistema. Vou clicar em sair, retornando ao menu inicial. Agora nós vamos verificar o contas a receber, que ele é similar, muito parecido, idêntico com o contas a pagar. Contas a pagar nós temos cadastro de fornecedores e lançamentos de compromisso, ou seja, o que eu tenho a pagar. O contas a receber, eu cadastro clientes e e faço também os lançamentos. Eu posso ter clientes que pagam valores mensais. Então, quando eu cadastro o cliente, eu já defino que todo mês ele vai pagar R$ 100, 200. Isso se eu tivesse, por exemplo, aluguel de equipamento, aluguel de prédio, que não seriam receitas operacionais. Quando eu cadastro o cliente, eu vou falar que o tipo dele é mensalista. Vamos cadastrar um. Tipo de pessoa jurídica. Vou colocar 999. Razão social. Demonstração. Situação ativa. Da mesma forma, endereço, bairro, cidade, CEP, telefones. A conta do plano de contas, muito importante, que ele deverá estar ligado a uma receita. Cliente, receita. Então, eu sempre vendo produto ou vendo serviços para esse tipo de cliente. Dados da pessoa jurídica, inscrição estadual, inscrição municipal, o CNAE, os dados de compras, qual que é o vendedor que sempre vende para esse cliente, que depois eu posso inclusive tirar relatório por vendedor, tabela de preço, se eu for construir várias tabelas de preço, e o sistema faz a manutenção de quando foi a última compra, qual que foi o valor da última compra. Eu vou clicar em salvar. Clicar em sair. Da mesma forma, no contas a receber, lançamentos, faço os lançamentos do que eu tenho a receber desse cliente. Quando eu faço a baixa, quando o cliente pagou, ele vai entrar na minha movimentação de caixa a crédito. Então, eu já começo a ter controle de receita e despesas por agrupamento de plano de contas. Vou clicar em sair, retorno ao menu inicial. Essa foi uma breve apresentação do sistema SWOT, versão 1.0. Maiores informações, 0800 605 1818. Muito obrigado.